Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura de mercados, para a gente iniciar a semana aqui bem informados, né, entendendo o que pode acontecer, mercados internacionais, né, com o nosso mercado de criptoativos principalmente. Então vamos lá, vamos ver como é que foi a abertura de Nasdaq que aconteceu ainda há pouco, né, Nasdaq que continuou nessa cunha aqui, né, só que ela teve uma abertura de alta bem interessante ainda há pouco. Eu vou até ajustar um pouquinho aqui essa cunha. Deixa eu remover isso aqui para a gente ver um pouquinho mais de perto agora, né? Aqui eu estou no tempo gráfico diário, vou passar para o tempo gráfico de 1 hora. E aqui a gente vê que, né, teve esse gap já aqui, né? Abriu em alta, abriu com todo esse gap aqui, né? De alta, o que é bem bacana, tá? Isso aqui indica que a gente pode ter uma semana aí interessante, apesar de estar batendo mais ou menos no topo, né, do canal. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho melhor de novo. Como a gente bateu no topo do canal, é possível ainda que venha algum tipo de correção no dia de amanhã, né, para fechar esse gap aqui que foi aberto principalmente, né, durante o pregão de amanhã, mas eu não duvido agora que forme uma base de preço aqui, até inclusive para a Nasdaq romper essa cunha para cima, tá? O que dentro das estatísticas acontece menos, né? Mas quando o mercado está muito eufórico, né? Está muito apetitoso, digamos assim, por parte dos investidores, né? Questão de compras, né, de ativos. É possível que aconteça algo assim, né? De um rompimento para cima para trabalhar acima da cunha, né? Ou, né? Fazer um rompimento falso e voltar para dentro da cunha. Então, a gente tem que realmente aguardar para ver como vai se comportar, né, o mercado internacional aí no decorrer dessa semana. Mas ter aberto assim com gap de alta é bacana. E isso já refletiu no próprio Bitcoin, né? Bitcoin aqui que fez alguns movimentos interessantes aqui, chegou à região dos US$ 14.000, né? Chegou em 14.600. Mas quando eu tinha gravado o último vídeo, a gente estava mais ou menos aqui, né? Tinha feito um falso rompimento para cima, né? Depois voltou para dentro da cunha aqui, só que essa linha azul clara aqui é que nitidamente serviu como suporte, né? O mais sólido possível, porque aqui a gente tem vários toques, né? Ó, a gente tem todos esses toques aqui, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Então, olha quantos toques a gente teve aqui. Então, ela é a linha mais confiável para a gente lidar quando o preço cai, né? Então, não chegamos no principal suporte, que era na região de 113 a 112 mil dólares, né? Não chegamos lá. A gente realmente segurou nessa linha de tendência de baixa aqui, né? Nessa linha azul. E a gente pode ver que o Bitcoin, devagarinho, ele foi subindo degraus de novo, né? Ele foi retomando, retomou aqui essa região, que é a região dos 116 mil dólares, que era uma resistência também. Conseguiu romper, trabalhou acima e de ontem para hoje ele rompeu mais uma resistência que era essa daqui, ó, da linha laranja, que era uma resistência na região de 118 mil dólares. Então, com isso agora, o Bitcoin abre espaço para ir buscar o topo de novo. Tá? É bem provável agora que o Bitcoin vá buscar os 123 mil dólares de novo. Né? Então, tá bem interessante. Eu acredito que a gente vai ter uma semana aí de boas altas para o mercado cripto no geral. Né? Vamos dar uma olhada no total. O total que segurou também aqui na região de 1 trilhão. Esse meu alarme aqui eu até botei um pouquinho mais para cima, mas ele estava mais aqui embaixo, né? Ele estava em 975 mil, 975 bilhões, se não me engano, ou 970, acho que estava por aqui assim. Não chegou a tocar, mas chegou muito perto, né? Que era uma região que era para mim interessante e ia confirmar, ia dar um indicativo maior de compras, né? E até devido a isso, nos últimos dias, desde quarta-feira aí, eu já comecei a aportar um pouquinho em algumas altcoins de novo, né? Utilizando aquele caixa que a gente fez principalmente daquela realização de lucros no domingo, né? Na semana passada. Então, só que agora, como a gente já iniciou esse movimento aqui, é interessante pelo menos esperar por um outro fundo ascendente, né? Então, vamos supor aqui que o preço chegue até aqui, que as várias altcoins façam um movimento parecido com esse.
mas vamos aguardar uma base de preço aqui para entrar melhor, né? Para entrar com mais capital. Vamos dar uma olhadinha em Ethereum também. Ethereum que voltou à região de 3.800, que é a região que a gente realizou lucro, né? Ele chegou a 3.500, né? Ele não chegou nem à região de 0,236, que é a primeira região de Fibonacci. E aqui já daria para fazer umas entradas um pouco maiores, né? Então, Ethereum, especificamente Ethereum, eu tô de fora, acabei não reentrando nele ainda. Eu tinha algumas ordens, mas não pegou. Na realidade, eu tô com 25 ordens de compras em diversos ativos, em diversas altcoins principalmente, mas que poucas delas pegaram, né? Eu só tô com 5 posições abertas de 25 que eu tinha colocado ordens, né? Então eu vou surfar no que eu tô, né? Vou ir calibrando, vou ir subindo um pouco o preço dessas ordens aí, para a hora que vier fazer essa base de preço que nem eu comentei ali, pegar algumas delas, né? Essa semana, para continuar surfando uma alta aqui. Então, Ethereum a gente tem aqui uma linha de tendência de alta bem nítida, né? Que é essa linha laranja aqui que eu tô traçando agora. Então a gente vê que o preço segura muito bem aqui em tempos gráficos pequenos, né? De 5 minutos aqui dá pra gente ver. Tem uma estratégia bem legal que é do Degraus RSI, que tem lá no nosso curso da Notorious, tá? Basicamente a entrada dela é quando o RSI bate em 25 no tempo gráfico de 5 minutos. Então aqui a gente teve alguns gatilhos dessa entrada, mas eu acabei não pegando, né? Eu não estava olhando o gráfico nesse momento, foi uma madrugada aqui, ó, 3 da manhã, 4 da manhã, aqui a gente teve um gatilho aqui do RSI. Deixa eu subir o RSI um pouquinho aqui para ficar melhor. E a gente teve uma entrada, um gatilho dessa estratégia que rendeu aí bons frutos, né? Para quem pegou 6% aí de Ethereum, é bastante coisa, principalmente se usar algum tipo de alavancagem aqui, né? Alavancando a 10 vezes no futuros aqui já dá um lucro aí de 60%, né? 6% vezes 10. Vamos ver que mais. Chegou a dar outra aqui. Não, aqui quase deu. Chegou bem perto. Mas toda vez que o RSI de 5 minutos chega próximo a 25, ó, a gente está tendo boas entradas, ó. Aqui a gente teve mais uma alta de 4%. Aqui a gente teve. Agora a gente. Essa aqui foi a última entrada, né? A gente está tendo já 7% desde essa última. Esse último toque aqui mais extremo do RSI, né? Em 5 minutos, né? Falando de 5 minutos. Então, essa estratégia aí, para quem não olhou ainda lá no módulo de. Nosso último módulo lá do curso, tem algumas estratégias já que eu coloquei lá. Vou colocar mais algumas, mas essa aqui, para uma tendência de alta forte, que nem a gente tá, é a mais bacana, tá? Porque tu vai caçando os RSIs de 5 minutos, entradas quando o RSI fica sobrevendido aqui em 5 minutos. Se tu toma um stop, né? O stop sempre vai ficar bem curtinho. Por exemplo, aqui, ó, deu RSI de 5 minutos estourado aqui, vai fazer uma posição comprada, né? Vamos supor que deu aqui, tu comprou aqui, teu stop loss vai estar abaixo do fundo aqui. Se porventura o preço subir pouquinho e te estopar, né, pegar o teu stop aqui, tu vai passar para o tempo gráfico de 15 minutos e vai procurar o RSI de 15 minutos. Então aqui no de 15 minutos a gente vê que só deu uma entrada, apenas uma, né, que foi essa daqui, ó. Então essa daqui também está dentro da estratégia, né? Então essa daqui pode ver que todas as outras não entraram na estratégia, né? Porque a gente ainda estaria usando a de 5 minutos. Tomou stop na de 5, vai para de 15. Tomou stop na de 15, vai para de 1 hora, tá? Tá ganhando na de 5, continua usando a de 5. Tá? Vai indo assim sucessivamente até tomar stop para te subindo os tempos gráficos, né? Então aqui, por exemplo, essa de 15 minutos aqui, ó, quem aplicando essa estratégia, né, vamos supor que entrou aqui, supor que tem entrado aqui, botou o stop loss abaixo desse último fundo aqui, ó,
estaria surfando até agora, né? Porque não teria voltado, a operação não teria voltado, né? Isso aqui foi no dia 25, seria 2 dias atrás, né? Estaria já 2 dias aqui surfando toda essa alta aqui do Ethereum, né? Já daria 7%. Tá? Então, tem várias estratégias bacanas, mas essa do Degraus RSI eu acho a mais bacana aí de todas para tendências de alta, né? Então, ou tendência de baixa forte ou tendência de alta, né? É uma estratégia que não funciona em lateralizações. Precisa ter esses dois tipos de tendência aí para aplicar. Vamos ver o que mais aqui. Dominância. Nossa querida dominância. Vamos ver aqui o tempo gráfico de 1 hora. Ó, a dominância chegou muito perto lá da onde eu tinha comentado, ó, de fazer um topo descendente e ela tá respeitando o que eu tava esperando, né? Uma pena realmente que não pegou várias ordens que eu tinha colocado, pegou só essas 5 aí, mas a estratégia, a análise estava bem sólida, né? Fez um movimento aqui bem bacana, bem parecido com o que eu tinha desenhado aqui de um topo descendente contra o topo anterior, né? O topo anterior tá aqui, então a gente tem aqui um topo anterior, fez um topo um pouquinho mais abaixo aqui e tá caindo legal, né? Que é ótimo aí para as altcoins. Então, o que eu quero ver aqui ao longo dessa semana. Vou passar aqui para o tempo gráfico diário. Né? Aqui a gente tem um quadro mais macro, né? Em dias. Então a gente teve 2 dias de dominância subindo, 3 dias praticamente, a gente já tá 1, 2, 3, mais 3 dias caindo de novo. Eu quero que rompa esse canal, né? Vocês já sabem aí que eu venho falando dele aí, que já tá há mais de 2, 3 anos dentro desse padrão aqui. A hora que romper esse padrão aqui para baixo, fizer um movimento assim, ó, de romper esse canal, fazer um reteste aqui e acelerar, a gente vai ver uma out-season realmente bem explosiva, tá? Bem explosiva mesmo. Por isso que, assim, ainda dá tempo de se posicionar em muita altcoin aí que tá barato, tá? Principalmente para quem quer investir em spot, né? Não quer ficar tão preocupado em olhar o gráfico, né? Quer pensar mais a longo prazo, né? Ou pelo menos para que saia um pouco desse padrão, né? Enfim, tá pensando aí bem no final do ciclo mesmo, né? O final do ciclo normalmente se dá quando a gente tem uma movimentação de dominância assim bem maior, né? Então isso ainda não aconteceu. Então ainda dá tempo. Tem bastante moeda aí barata, né? Em regiões bacanas aí que dá para ir aportando, né? Pouquinho, né? Aporta um pouquinho, na outra semana espera cair mais um pouquinho, aporta, fazer uma base de preço, compra. Tem bastante coisa aí que tá barata ainda. Vamos ver aqui o que a gente pode olhar. A gente olhou Ethereum, vamos ver o que mais. Algumas que a gente tinha falado já no último vídeo, né? XRP. Ó, XRP, para quem acompanhou o último vídeo, já se posicionou, colocou ordens, ó, chegou exatamente na região de 0,236 aqui. Então aqui foi entradas, né? Eu tinha o Golden Pocket estava um pouco mais abaixo aqui, ó. A gente pode ver que a primeira ordem de compra aqui que eu deixei, né? Inclusive orientei vocês a deixarem também, foi na região de $3, né? Seria uma ordem de compra em $3, uma em 2,81 e uma em 2,61. Né? Segurou nos $3, né? Eu até comentei, inclusive, que seria difícil para os ursos quebrarem, porque é um número bem psicológico, né? $3 cravado, né? A gente vê aqui, ó, foi lá, perdeu 2,96 aqui, ó, e cravou de novo em 3 e segurou. Então a gente pode ver aí XRP surfando uma alta aí durante essa semana para ir talvez buscar o próximo, o mesmo all-time high aqui de 366, né? Vai depender. Se o mercado eventualmente iniciar uma correção um pouco maior, região de realização de lucro vai ser aqui em 3,40, né? Inclusive eu tô com uma ordem de realização de parcial aqui, né? Em 3,40, mais ou menos 3,38. Né? Quero que chegue aqui, eu já vou começar a vender um pouquinho para caso o preço faça algo desse tipo aqui. Mas, né? Se a semana for bacana, o Bitcoin for lá buscar o topo histórico aí dele de novo, de 123 mil dólares, a gente vai ver várias altcoins indo buscar o mesmo topo de novo, né?
DOT aqui, que é outra que a gente tinha falado. Vamos ver um tempo gráfico diário aqui. Ó, DOT tá lá embaixo ainda, né? Tá fazendo aqui um pivô de alta, tá trabalhando dentro desse retângulo aqui ainda. Mas se ganhar força, né? Fez aqui uma base de preço. Pode ganhar força sim para romper esse retângulo aqui e vir buscar, por exemplo, aqui essa região mais acima aqui, ó, né, de 5,3 dólares mais ou menos. Vamos ver a Link. Link também, ó, né, fez aqui uma base de preço, vai tentar agora romper essa região de 19 dólares, que é uma resistência. A gente pode ver que já nesses últimos dias aí, com essa queda da dominância ali que a gente viu, né? Já está fazendo aqui um movimento bacana que pode tentar romper nos próximos dias. Então, próximos alvos de Link, né? Se continuar forte, a gente tem aqui, ó, outra região de resistência, que é a região de 22 mil dólares. Tem outra na região de 25. E aí tem o all-time high na região de 30. Então, imagina que a gente tem andares, é como se fosse um prédiozinho. Passou para cima do próximo andar, vai ficar trabalhando aqui um tempo, vai tentar subir para o próximo, se não falhar, vai voltar para o anterior e assim vai indo. Então, lógico, numa tendência de alta, a tendência é que fique acumulando entre esses andarezinhos até que consiga um rompimento para subir para o próximo. Tá? O mercado basicamente funciona assim, principalmente uma tendência de alta. Né? Vamos ver aqui mais. NIR. NIR também vem ganhando força. Várias moedas estão fazendo esse movimento aqui agora parecido, né? De já terem achado uma certa base de preço. Ó. Vamos ver a NIR aqui, onde é que parou. Traçando uma Fibonacci, ó, ela parou na região de 0,382, né? Que é uma ótima região de compra, né? Isso que eu digo, o Golden Pocket é a melhor região de todas, né? Que é essa daqui. Só que quando a tendência de alta é forte, as primeiras regiões de Fibonacci já segura o preço, né? Então, por isso que o interessante é escalonar ordens, né? Tu deixa ordens aqui e vai deixando abaixo. Agora, como já iniciou um movimento, a gente vai ter que aguardar para ver né, novas regiões de compra. Dá para o quê? Como já subiu um pouco, dá para deixar dá para fazer essa estratégia de traçar a Fibonacci e botar no 0,236. Então, por exemplo, aqui, beleza, perdi aqui essa pernada de alta da NIA que está começando aqui, né? A gente não sabe até onde ela pode ir. Ela pode fazer um movimento assim. Pode continuar subindo, pode vir buscar aqui, por exemplo, né? Região de 3,37, 3,40, né? Então, mas se ela resolver buscar um pouquinho mais de base antes de subir, 0,236 é um bom lugar para colocar uma ordem, ó. Então, região de 2,80 mais ou menos. Esperando mais um fundinho ascendente, né? Mais uma base de preço para fazer daí um movimento mais longo. Se acontecer, né? Vamos ver Solana também. Solana que está bem forte. Inclusive, Solana é uma que eu tô dentro. É uma das que pegou a minha ordem. Vamos ver aqui no tempo gráfico de 4 horas. Fez uma base de preço em 1,76. Né? Se não me engano, foi uma região que eu falei já para deixar um pouco de ordem, né? Pelo menos uma ordem. Vamos ver aqui a Fibonacci. Pra ver qual região foi isso. Foi 0,382 mesmo, né? Várias estão segurando em 0,382. A gente viu agora a NIR, viu agora a Solana. Se eu pegar várias outras altcoins, vai ser parecido, né? Do último fundo formado, no último fundo importante, né? Do movimento, até o topo formado, 0,382 está segurando bem, né? Não está chegando em 0,5 e 0,618, que é o Golden Pocket. Então vamos para a próxima, Solana aí que está bem forte também, né? A gente tem aqui, inclusive, quem quiser operar com alguma alavancagem aqui em Solana, a gente tem uma região bem nítida para pôr um stop aqui. Entra aqui, coloca o stop abaixo desse fundo aqui, ó. Projetando alvos aí de... se vier buscar o mesmo topo aqui, a gente já está falando de um risco-retorno de 2 para 1, tá ok. Mas Solana tem potencial de subir muito mais mesmo, né? Solana é uma das aí que com certeza, não vou afirmar com certeza é pesado, né? Mas ela é uma das que mais tem probabilidade aí nos próximos meses, né? Até o final do ano aí,
Vim buscar o topo histórico dela de novo, né? Na região de 300. No mínimo, aqui é a região de 263, né? Que é bem plausível aqui. Ela, XRP que tá bem forte também. Essas moedas aí, Big Caps, né? Tem grande probabilidade de fazer isso. Ah, vamos ver o que mais. Link eu falei. Magic. Vamos ver. Escolher alguma outra aqui. A Vax que eu tinha comentado também, né? Ó. Tava trabalhando dentro desse retângulo aqui. E justamente isso que eu falei, poderia fazer esse fundo ascendente aqui para tentar sair desse retângulo e foi o que aconteceu. E vamos ver onde é que parou. Parou em 0,382 também, ó. Dá para considerar 0,382 se eu subir aqui para a base do retângulo. Tá? Então aqui dá para a gente considerar aqui de novo também. 0,382 está servindo como base para muitas moedas aí. Serviu, né? Agora a gente realmente, como expliquei, a gente tem que aguardar novas movimentações. Se quiser deixar uma ordem para caso aconteça um pullback, né, para fazer mais uma basezinha de preço, né, dá para colocar ordens aqui assim, né, próximo de 0,236 daí, 0,236, para deixar aqui nesse último fundinho formado, né, esperando que o ativo eventualmente faça algo assim antes de romper de fato esse retângulo. E assim, gente, quando rompe aqui essas lateralizações, ó, que está aqui há um tempo, a gente tem movimentos mais expressivos, né? Abre caminho para moedas desse tipo aqui, como por exemplo a VAX. Vim buscar aqui região de 36 dólares, vim buscar de repente 44 e o topo tá aqui em cima. Mesma história dos degraus aí, né? Dos andares, melhor dizendo, que eu comentei para vocês de outras moedas, né? Ele sempre vai buscar uma resistência, vai testar uma resistência, né? É como se fosse um imã. O preço vai, ele vence uma região, ele vai ter que ir para outra região ali, que é onde ele vai encontrar resistência, vai acontecer vendas, vai ter gente realizando lucro. Então o preço, naturalmente, ele não, por isso não sobe reto, né? Sempre tem essas movimentações, essas oscilações aí. BNB também, olha só, BNB bem interessante, tá, pessoal? BNB, para quem não conhece, aí é o token da Binance, né? Já existe há bastante tempo. Começou lá em fevereiro, não, aqui 2020 não, tem gráficos maiores aqui, né? A gente pode ver aqui, ó, que o all-time high da BNB era a região de 700 dólares, mais ou menos, né? Foi uma região aqui que na Bull Run de 2021 travou ali, né? Teve dificuldade agora para passar, ó, mas assim que conseguiu romper, né? Vou deletar isso aqui. O último all-time high aqui, que era na região de 800 dólares, né? Quase um número psicológico aqui. Conseguiu romper, né? Aqui eu estou no gráfico semanal, vou passar para o diário. Né? A gente tinha uma resistência forte aqui em 700 dólares, 693. Rompeu, foi para outra resistência que eu falei, né? Essa questão de andares aí, como é que funciona o preço. Teve aqui uma movimentação de correção, que foi pequena, né? E rompeu. Agora abriu, né? BNB tá sem freio aí. Ela pode, a gente não sabe agora, não tem como saber aonde ela pode parar, né? Números psicológicos aqui pela frente, 900 dólares. 900 dólares seria mais ou menos aqui. E 1.000 dólares, claro, né? Para mim é inevitável que BNB, na região de 1.000 dólares aqui, aconteça realizações de lucro, né? Principalmente de quem surfou bastante essa alta aqui, né? Por exemplo, pegou num fundo desse aqui de 600 dólares. 600 dólares a 1.000 dólares dá 60%, né? Quem já vem acumulando BNB há muito tempo também, né? Vai aproveitar aí essa grande alta, né? No bear market que a gente teve lá em 2023, né? Que ficou nessa lateralização aqui por um bom tempo, né? Foi um excelente período aqui de acumulação, né? Tava 200 dólares a BNB. A gente tá falando aí de 2 anos atrás, né? Então, 300% de lucro, né? Para ver como o mercado cripto é bacana, assim, é interessante, mas tem que saber ir acumulando nas horas certas, né? Vai sair comprando BNB agora? Não, né? Por mais que ela tenha o movimento dela que já passou, né? Ela já perdeu a última oportunidade assim de embarcar no trem foi essa correção aqui na região de 790, por exemplo, né? Mas é um ativo aí que está se mostrando bem forte, né? Então agora o que
dá para pensar em aportar em correções, né? Em base, esperar formar novas bases de preço para esperar que ela continue subindo para ir buscar esses alvos aí maiores, né? E no mais é isso, pessoal, né? Eu não vou me alongar tanto aqui para o vídeo não ficar tão gigante. Para mim, semana vai ser bacana. Vamos ter semanas aí de altas, né? Deixa eu ver como é que tá aqui Nasdaq de novo antes de encerrar. Vendo tempo gráfico de 5 minutos, ó, abriu lá, batendo no topo do canal, tá corrigindo, mas para mim, grandes probabilidades de achar uma base de preço no decorrer dessa madrugada ou no pregão de amanhã, para voltar a subir. Vamos ver aí como é que vai ser. Então é isso, pessoal. Próximo vídeo na quarta-feira, né? E é isso. Até a próxima. Se gostou aí, deixa um like para dar uma fortalecida, né? Mesma história aí, se quiser que eu analise alguma coisa, dê minha opinião aí sobre algum ativo, alguma notícia, alguma coisa que vocês viram aí que tá chamando a atenção de vocês, alguma dúvida, né? Pode deixar nos comentários aí que aí no vídeo de quarta-feira eu abordo e converso também. Falo dele também. Beleza? Valeu!